Mas, seu Júlio, o Leviatã acorrentado? Seu Júlio, nós vamos ter aula agora de sociologia? Eu sou o professor Júlio Gomes, advogado e economista. Não se esqueça de inscrever no canal. Tem pouquinho inscrito. Vamos lá, vamos inscrever nesse canal. Também ative o tal do sininho. E finalmente, me sigam na rede social. Hoje nós vamos estar tratando aqui de um tema um pouquinho mais espinhoso, porque até o título é meio estranho. O Leviatã acorrentado. O direito como proteção do cidadão. E o que é isso, acorrentado? Eu já ouvi falar do Leviatã, do Hobbes, agora acorrentado. E o que tem a ver o direito como proteção do cidadão? Então vamos lá. Primeiro, o que é o Leviatã? Sabe, seu Júlio, ou muita gente sabe, do Leviatã, já ouviu a história, já viu até da história da Bíblia, né? Lá em Jó, Deus cria esse monstro. Tem também a questão mitológica de um monstro marinho. Existe também o livro do Thomas Hobbes, o Leviatã. Mas o Leviatã agora está acorrentado, seu Júlio? Prendeu este monstro marinho? O direito do cidadão prende este monstro, acorrenta esse monstro. Mas cabe explicar um pouquinho isso aí. O Hobbes, ele escreve o Leviatã num momento histórico importante, um momento de lutas na Inglaterra, principalmente entre o parlamento e a realeza. Neste momento, o Hobbes vai dizer, olha, é fundamental a autoridade, o poder central para governar o homem. Por quê? Porque o homem, no estado de natureza, ou seja, sem um poder, sem a autoridade, ele vive num estado que o Hobbes vai chamar de estado de barbárie. Ou seja, num estado onde existiria uma guerra de todos contra todos. O homem, movido pelo medo de perder o seu poder, entraria em choque com o outro homem. E isto não levaria à construção de uma sociedade. Para a construção de uma sociedade, há necessidade de uma autoridade. Este é o ponto central do Leviatã. Tanto é que olha o que Hobbes escreve. O soberano de um estado, seja ele uma assembleia, seja um homem, não está sujeito a leis civis. E ele termina dizendo, quem está obrigado apenas perante si mesmo, não está obrigado. Ou seja, o soberano não está sujeito a leis. Hobbes, então, faz um contrato social. Qual é o contrato? Qual é a ideia do pacto? As pessoas abdicam de seu poder para manter a sua integridade. Ou seja, quem vai manter a integridade das pessoas é o Estado. Esse Estado autoritário. É este Leviatã. Pois bem, mas existiram outros contratualistas. Nós temos também o Locke, que é bastante importante. Nós temos aqui o segundo tratado sobre o governo. Nós temos também um outro contratualista importante, que é o Rousseau, que traz aqui o contrato social. E nós temos também, além desses contratualistas, um pensador fundamental para entender o modelo do pacto social, que é justamente a ideia de uma constituição. E nós temos em Montesquieu, lá no Espírito das Leis, um livro fundamental que Montesquieu apresenta, a tripartição do poder, ou seja, a presença do poder legislativo, executivo e judiciário. É verdade que para Montesquieu o poder dominante é o poder das leis, é o poder legislativo. Nos dias de hoje, o contrato social ele é feito principalmente buscando o direito como proteção do cidadão. E vamos lembrar que direito ele está numa categoria superior às leis, às normas, porque o direito tem como fundamento a ética e a justiça. Ou seja, quando a gente fala na justiça, quando a gente fala em Constituição, nós temos que lembrar logo lá no começo o primeiro artigo da nossa Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Lá no seu parágrafo único. Mas, seu Júlio, se todo poder emana do povo, como que existe essa frase famosa? O Estado detém o monopólio dos instrumentos de violência. Como que isso existe? Que frase é essa? Essa frase realmente é verdadeira. Ela existe. Só que a Hannah Arendt vai dizer que a violência é o poder absoluto. Ou seja, a frase deveria ser mudada. A frase deveria ser: o Estado detém o monopólio dos instrumentos de poder. Ou seja, o Estado tem um limite para as suas ações.
a garantia que nós temos de um Estado não absoluto é a nossa Constituição. São nossas leis, ou seja, o direito. O direito, como proteção do cidadão, está em grande parte no Leviatã acorrentado. Mas, seu Júlio, então devemos ter um Estado, mas esse Estado deve estar regido por uma Constituição. É isso mesmo? Exatamente isso. Mais do que isso, o Estado é tão importante que eu vou agora trazer uma questão muito antiga que ocorreu lá no século XIV, quando Boccaccio escreve o Decameron. Quando ele escreve esse livro, é um livro bastante interessante. Por quê? Porque é um livro onde reúne 10 jovens que saem da cidade para fugir da peste negra. Peste negra que assolava toda a Europa e toda a Ásia, dizimando 1/3 da população daquela época. Observem que, naquele momento, o Estado era mínimo. Não existia um Estado. As divisões eram simples. Eram pequenos principados, pequenas aldeias, sem um poder central, sem um Estado nacional. A bactéria, porque não era nem um vírus da peste negra, espalhou-se e matou a população quase que total. Observem nos dias de hoje, com a presença do Estado. Olha o coronavírus, um poder muito maior, uma capacidade muito maior de proliferação, e mesmo assim o problema é minimizado. Minimizado por quê? Porque nós temos a presença de um Estado que interfere, que impede um direito constitucional, o direito de ir e vir. Olha aqui a importância de um Estado. O Estado é importante, mas é importante que ele tenha também os seus limites.